Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 19 de abril de 2019. Estamos no intervalo do alimento diário com o livro As Aparições do Deus da Glória. Nós estamos na segunda semana, onde a gente está lendo o terceiro e o quarto capítulo desse livro, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei. É importante aqui para o canal a sua bênção, você participar dando um like, deixando um comentário, que o YouTube vai entendendo que o conteúdo é interessante e vai recomendando para outras pessoas. Também é importante a gente ter a bênção de vocês, os irmãos serem um com essa palavra. Ó Senhor Jesus. E o mais importante, que você busque o Senhor, você ore ao Senhor, para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para que você possa compreender aquilo que Ele quer te transmitir, aquilo que Ele quer transmitir especificamente para você. E também para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Hoje, a leitura de hoje, nós vamos ler da página 51, o subtítulo A Importância de Considerar o Passado, até o final da página 54. Senhor Jesus. Agora, ler com oração, 2 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro, Senhor Jesus. Agora nós estamos iniciando o capítulo 4. O tema do capítulo 4 é Abraão creu em Deus. É o subtítulo, a importância de considerar o passado. Senhor Jesus. Não devemos ignorar e desconsiderar os fatos ocorridos no passado. Isso é importante, porque assim temos a chance de não repetirmos os mesmos equívocos e erros, como lemos no capítulo anterior, a respeito da história da civilização pós-dilúvio. Parecia que o homem havia aprendido as lições do passado. No entanto, Satanás usou Nimrod, que levou o homem a se afastar de Deus. O homem deixou de temer a Deus e passou a tentar traçar o seu próprio destino. Senhor Jesus. Algo semelhante ocorre nos dias atuais. A sede do Parlamento Europeu tem o formato da Torre de Babel e o lema é: embora tenhamos várias línguas diferentes, nós teremos uma só voz. Essa voz é contra Deus e declara a independência do homem com relação à sua vontade. Vemos assim que a história se repete. Senhor Jesus, estamos nos tempos finais. E os fatos que ocorreram pós-dilúvio retornam à cena diante dos nossos olhos. Portanto, é importante os filhos de Deus pedirem um coração puro, sem interesse próprio. Não lutamos pela vontade do homem, pelo contrário, servimos ao Deus verdadeiro e o adoramos. O foco é fazer a sua vontade e expandir o seu reino. Não buscamos levantar um altar para exaltar o nome do homem. O altar que levantamos é para adorar a Deus e servi-lo na igreja. Em todos os lugares que estivermos, invocamos o seu precioso nome. Ó Senhor Jesus, tenhamos um espírito desbravador e levantemos altares em todo o lugar ao Deus verdadeiro. Nos bairros da sua cidade, onde não há reuniões da igreja, peça ao Senhor que levante pessoas para invocar seu nome. Tomemos posição e marquemos território em favor do nosso Deus, em todas as cidades e em cada bairro. Isso vale também para todas as cidades e países
onde não há o testemunho da unidade da igreja. Senhor Jesus. Subtítulo: pregar o evangelho em toda e qualquer situação. Satanás deseja fortemente levar o mundo à situação ocorrida na época de Nimrod. O povo de Deus pode se levantar na igreja como a arca da salvação para muitas famílias. Agarremos essa revelação. Vamos pregar o evangelho. Sejamos sedentos pelo avanço do evangelho, como o encorajamento do apóstolo Paulo a seu jovem cooperador Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Senhor Jesus. Dessa maneira, olharemos para a frente, mas atentos ao retrovisor, para não tropeçarmos em erros de gerações passadas. Paulo fez uma observação importante quanto a isso. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ó Senhor Jesus! O homem não deve confiar na sua carne. Ela se corrompe rapidamente. Mesmo nós que estamos na igreja, devemos tomar muito cuidado. Se nos afastarmos da palavra de Deus e de sua presença, a queda ocorrerá facilmente. Infelizmente, foi o que ocorreu com a geração pós-dilúvio, na época de Abraão. O homem abandonou a Deus e caiu rapidamente. O ser humano deseja se divertir e viver para si mesmo. Talvez alguns filhos de Deus anseiem em ganhar muito dinheiro. Se prosperarem, considerarão Deus maravilhoso para eles. Se Deus, porventura, operar algum milagre na vida deles, como a cura de uma enfermidade, ele será muito considerado e tido em altíssima conta. Senhor Jesus. Não é que Deus não possa fazer prosperar e operar curas, mas o risco está em fazer de Deus um ídolo, um empregado que somente faz as vontades de um e de outro e não realiza a sua própria vontade. Mas como filhos de Deus, esperamos que o Senhor nos dê um espírito diferente, um coração puro, que deseja fazer apenas a sua vontade. Estamos aqui para servir ao Deus verdadeiro e adorá-lo. Estamos focados somente em fazer a vontade do Senhor. Esse coração puro Abraão tinha, razão pela qual ele foi escolhido e chamado por Deus. Senhor Jesus. Subtítulo: o chamamento de Abraão. Ao ver a história de Abraão, talvez imagine que o padrão dele é muito elevado para você. Contudo, no início de sua carreira, Abraão não tinha muita coisa para oferecer a Deus. Ele não fez grandes coisas pela sua capacidade humana. Ele não fez muitas obras para merecer o chamamento de Deus. Em Romanos 4 lemos: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Ó Senhor Jesus! Se Abraão tivesse uma habilidade acima dos outros e fosse por isso chamado por Deus, não seria pela fé, e sim pelas obras. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Embora ele tenha sido escolhido de uma forma especial para uma missão extremamente importante, que mudaria o rumo da trajetória daqueles que seriam chamados por Deus ao longo da história da humanidade, ele não foi chamado em razão das suas obras. Da mesma forma, Deus conhece a nossa debilidade e não exigiria de nenhum de nós uma grande fé como pré-requisito para o nosso chamamento. Senhor Jesus. Subtítulo: a aparição do Deus da glória. Abraão foi chamado por Deus da região da Mesopotâmia. Estevão, em seu discurso em Atos dos Apóstolos, disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã.
Faz toda a diferença quando o Deus da glória aparece a você. Você não precisa ser forte e competente. Você só precisa da aparição do Deus da glória. O mesmo Deus da glória que apareceu a Abraão deseja aparecer e falar com você. Deus irá fazer você diferente depois da sua aparição. O Deus da glória apareceu a Abraão e vai aparecer a você. Ó Senhor Jesus! Estevão continuou em seu discurso e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Deus foi tão gracioso com Abraão, abençoando e fazendo tantas promessas a ele e à sua descendência. Mas o Senhor não lhe deu herança nesta terra, nem sequer o espaço de um pé, porque Abraão não estava focado na herança terrena. Senhor Jesus, como vimos, Abraão não teve força para sair da terra dos ídolos e do mundo pagão, onde seu pai era fabricante de ídolos, mas mesmo sem força, ele tinha no coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Da mesma maneira, se você tem no coração o desejo de agradar a Deus, ainda que não tenha força, Ele suprirá você e levantará uma situação para que a sua vontade seja concretizada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Só posso começar compartilhando aqui, louvando ao Senhor, dando graças ao Senhor por esse encorajamento. Ó Senhor Jesus, isso aqui foi para mim, que mesmo sem força, se cada um de nós tiver no coração o desejo de fazer a vontade de Deus, Ele vai fazer isso conosco. Se a gente tem no coração esse desejo de agradar a Deus, mesmo que a gente não tenha força, mesmo que a gente não tenha uma grande fé, Senhor Jesus, o Senhor vai nos suprir, e vai levantar uma situação para que a vontade dele seja concretizada em nós. Ó Senhor Jesus, às vezes a gente fica olhando as situações, olhando ali, orando ao Senhor, a gente às vezes gera uma expectativa, e às vezes a gente pode ficar um pouco frustrado com as situações, mas o Senhor me encorajou bastante aqui, o que eu preciso só ter um coração, a força o Senhor vai prover, a fé, a própria fé, o Senhor vai acrescentar, ó Senhor Jesus, a fé é o próprio Senhor sendo dado a nós, Senhor Jesus, então a gente precisa receber toda a fé, toda a graça de Deus, ó Senhor Jesus, e a gente precisa do que? Da aparição do Deus da glória, faz toda a diferença, quando você está na presença de Deus, quando o próprio Deus ele apresenta para você, e exibe para você a sua glória, quando ele exibe a sua pessoa para você, ó Senhor Jesus, a gente precisa ter forte convicção, se a gente simplesmente é repetidor de palavras, a gente fica simplesmente replicando isso e aquilo, isso não vai nos acrescentar nada, mas como uma palavra da semana, que foi falado, que a gente precisa labutar, diante do Senhor, aquele que recebe com facilidade rapidamente vai perder, mas aquele que labuta, aquele que se esforça no seu próprio trabalho, esse vai receber aumento, então na palavra a gente precisa se voltar mais para o Senhor, ouvir a palavra, a gente precisa ir diante do Senhor, orar ao Senhor, laborar, labutar na palavra, se esforçar ali, ir diante do Senhor para que Ele possa nos dar a revelação da palavra, para que Ele possa nos dar a direção dEle. Ó Senhor Jesus, como tocou aqui, é importante a gente considerar o passado, ver o passado na Bíblia, as coisas que aconteceram, mas também o nosso passado, como que a gente está diante do Senhor, como que nós estávamos na nossa fase, do nosso primeiro amor, quando a gente estava ali diante do Senhor. Eu já fiz isso aqui no canal, e falo novamente, como é que está você diante de Deus? Como que está o seu desfrute? Como que era antes? Você estava mais frio antes e agora você está mais fervoroso diante do Senhor? Ou você já foi mais fervoroso antes? Então para um pouquinho, considera o passado um pouquinho. O que tinha de diferente? Senhor Jesus, eu vejo em momentos da minha vida que eu não conhecia tanto a palavra, o próprio Senhor foi me apresentando a palavra, foi me apresentando
né, experiência com Ele, foi me apresentando a pessoa dele, né, e eu estava ali, né, cheio de vigor, cheio de vontade, né, cheio de fome e sede da palavra. Né? Então isso hoje não pode diminuir. Né? Senhor Jesus, eu preciso ter mais isso, eu preciso estar mais na presença de Deus, buscando mais, né, o Senhor. E Ele nos encorajou aqui. Né? O Senhor não pegou você com uma grande fé, né, com um pré-requisito. Olha, que tem que ter uma grande fé aqui para poder te usar, para poder te dar a palavra. Né, Senhor Jesus. Né? Hoje, né, como os irmãos falam, né, hoje o Senhor não está procurando grandes homens, o Senhor quer hoje os batatinhas, né? Senhor Jesus, né? Ele quer pessoas comuns, né? Pessoas normais. Ele não quer grandes faladores, grandes pregadores, né? Mas ele quer que cada um de nós, né, vá diante do Senhor. Né? Hoje o Senhor, quando, por exemplo, fala de ofertas para a sua obra, né, para a sua vontade, né, para irmãos com necessidade, Ele não quer um irmão que venha e vá lá oferte R$1 milhão, mas Ele quer que cada irmão entre, né, com seus R$5, seus R$2, seus R$10, né, porque são essas pequenas ofertas, são essas pequenas coisinhas que a gente faz que agrada o coração de Deus. Né? A gente vê ali, né, a parábola da viúva pobre, né, que alguns vieram, né, e ofertaram muito ali no gasofilácio, ali, né, tudo que sobrou eles foram colocar ali enormes quantias, mas o que Jesus se agradou foi daquela que foi lá, né, e deu ali 2 moedinhas, ela deu tudo o que ela tinha. Ó Senhor Jesus, então não foi a grande oferta dos outros, mas foi o coração daquela viúva pobre ali, né, que deu tudo o que tinha. Isso agradou o Senhor. Então o Senhor não está muito preocupado com aquilo que você consegue fazer, com aquilo que você consegue ser, né, com as situações ao seu redor, mas Ele está preocupado com como é que está o seu coração. Você pode ter, durante os anos da vida da igreja, você ter adquirido grande habilidade, grande conhecimento da Bíblia, né? E hoje você ser um grande pregador, você ser alguém que, poxa, conhece maravilhosamente a palavra, explica muito bem, mas como está o seu coração? Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Não desconsidere, não ignore, né, as coisas do passado, né? Igual ele tocou aqui ele está tocando na questão bíblica, mas eu também fui levado a fazer essa reflexão, né? Como é que está meu coração diante do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Então é importante a gente ver as histórias bíblicas, a gente ver todo o contexto. Por isso que a gente agora está entrando um pouco na questão da fé de Abraão, a gente vai entrar mais na questão da glória, né, agora no livro, né, porque primeiro ele teve que nos dar um contexto, mostrando todos os erros do passado, falando conosco a questão da idolatria, né, tudo isso para a gente não fazer de Deus um ídolo, a gente não ficar exigindo coisas de Deus, né, como hoje a gente vê muitos filhos de Deus. Deus tem que te dar isso, Deus tem que te dar aquilo, Deus não tem que fazer nada, né, Senhor Jesus. Ele já tem nos beneficiado, né, grandemente, né, muito mais do que a gente pode pedir ou pensar, Ele já tem nos concedido. Ó Senhor Jesus, mas a questão, né, é onde está o nosso coração. A gente tem um coração puro, né, para a gente não ter um interesse próprio, a gente sempre buscar, né, servir o Senhor, né, servir um Deus verdadeiro, né, Senhor Jesus, mas também a gente servir o Senhor com um coração verdadeiro, né, ó Senhor Jesus, né, não é levantar nada para exaltar homem nenhum, né, nem a nós mesmos, mas é realmente levar pessoas, né, levar o nosso coração também, né, a servir e adorar o Senhor na igreja, né, Senhor Jesus. Onde a gente estiver, a gente invocar o nome do Senhor, levar esse nome, levar essa vida divina, né, Senhor Jesus. Né, onde a gente estiver, a gente precisa ser desbravador, né, levar pessoas a invocar o nome do Senhor e orar, né? Senhor, eu creio que nesse lugar há mais pessoas, né, que vão invocar o Teu nome, né, vão buscar tocar na Tua palavra. E o Senhor vai levantar esses, né, o Senhor vai restaurar esses. Ó Senhor Jesus. Né, a gente não deve confiar na nossa carne, porque a nossa carne se corrompe rapidamente. Né, por isso que a gente está vendo todo esse contexto, né, aqui durante o livro, né, Senhor Jesus. Né, mas a gente precisa ser, né, assim como na época do dilúvio, nós precisamos ser hoje a arca, né, ser a vida da igreja. Né? A igreja não é um lugar, a igreja é um ambiente onde Deus faz a sua vontade. Então hoje a arca é um ambiente onde nós podemos trazer a vontade de Deus para as pessoas, levar as pessoas a tocar nesse Cristo vivo, esse Cristo real, esse Cristo maravilhoso. A carne a gente não aproveita para nada, né, Senhor Jesus. Né? A gente tem que estar na palavra, né, e estar diante de Deus. Né? A gente não pode se afastar da palavra de Deus e nem da presença de Deus, né, por um leve grauzinho que a gente possa
virar, né, para fora de Deus, né, para fora da vontade de Deus, já pode ser suficiente para a nossa carne se corromper, né? Isso acontece rápido, né, Senhor Jesus? Não confie na sua carne, não confie nos seus anos de cristão, não confie na sua posição na vida da igreja, né, Senhor Jesus, na comissão que Deus te deu, né, na sua própria habilidade, né, de cumprir a comissão, né? Busque sempre a provisão do Senhor. Muitas pessoas que se apoiam, eu falei essa questão da comissão porque muitas pessoas se apoiam, né? Olha, Deus me mandou ir a tal lugar, Deus me mandou, já estou em tal lugar, agora é só chegar lá e fazer qualquer coisa porque Deus me mandou. Não, você ao chegar a tal lugar, você precisa confiar no Senhor, depender do Senhor, não se voltar a nenhuma habilidade humana, mas realmente, né, ir diante do Senhor, né, Senhor Jesus, né, porque senão a gente, né, acaba, né, saindo da presença de Deus, né, e aí a gente vai cair rapidamente. Como tocou aqui, né? O nosso desejo é sempre se divertir e viver para si mesmo. Então, às vezes, a gente acaba fazendo as coisas de Deus rapidamente para a gente poder voltar para nossas coisas, né? E a gente não deve agir assim, né? E aí ele tocou aqui, né? Se alguém orar ao Senhor e ganhar muito dinheiro, poxa, vai falar que Deus é maravilhoso, né? Então, se pedir uma cura, né? Se acontecer um milagre, poxa, Deus é maravilhoso, mas e a vontade de Deus? Né? Senhor Jesus. Porque, né? Não que Deus não possa fazer isso, mas o que o nosso coração hoje tem que estar, né, com um espírito diferente, né? A gente precisa estar com um coração puro, né? Um espírito diferente, né? Ser alguém que deseja fazer apenas a vontade de Deus, né? As demais coisas o Senhor vai acrescentar. Então a gente precisa estar focado, né? Ter esse foco, né? De servir, né, ao Deus verdadeiro, né? Adorar o Senhor da maneira que agrada a Ele, né? Não do nosso próprio jeito, né? A gente está focado em somente fazer a vontade dEle, né? Assim como Abraão. Foi por isso que ele foi escolhido e foi chamado, porque tinha um coração, não porque tinha habilidade. Senão ele ia ser conhecido como o pai das obras e não o pai da fé, né? Senhor Jesus. Ele não tinha nada de extraordinário, né? Senhor Jesus. Mas Deus deu para ele uma missão extremamente importante, né? Que deu toda a base para nós. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele conhece a nossa debilidade, né? Ele não vai exigir de nós, né, nada que a gente não possa fazer. Se o Senhor está te pedindo algo, se o Senhor está te mostrando algo, é que Ele sabe que você vai conseguir cumprir, né, Senhor Jesus, né? Mas o que você tem que ir diante do Senhor, né? Pedir mais fé, né, Senhor Jesus, né? Diante do Senhor, né, para ter um coração puro, para ter força, para que o Senhor consiga fazer aquilo que Ele quer, né, por meio de cada um de nós, né, Senhor Jesus, né? Não é uma questão da gente ser forte e competente, né, mas é uma questão de nós termos a aparição do Deus da glória, né, Senhor Jesus, né? Isso que faz toda a diferença para nós. Então a gente precisa almejar, né, ter mais e mais a presença de Deus, né? Que o Senhor apareça para nós, que a gente possa perceber, né, discernir, né, aquilo que Deus Ele quer de nós, né, Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus, foi isso que o Senhor fez com Abraão, né? Ele creu, né? E aí ele pôde avançar, né, mais e mais, né? Ó Senhor Jesus, né? Hoje o mundo também está, né, nessa degradação, né? Hoje mais e mais, né, as pessoas estão aí, né, avançando para as coisas que são contra Deus, né, como ele tocou aqui, né, até a questão aqui do parlamento europeu, né? Ó Senhor Jesus, né, que, né, tem a forma da Torre de Babel, não é à toa, e a gente vê aí, né, quantas coisas ele tem vindo da Europa aí, né, para poder assolar tantos países aí, né, querendo espalhar várias e várias ideologias aí, né, que são contrárias à palavra de Deus, né, e atrapalhar, né, até mesmo governos, né, que estão aí se voltando, né, pelas nossas orações estão se voltando, né, para a palavra de Deus, estão atrapalhando muita coisa, né, como sempre encorajo no canal, né, a gente buscar diante do Senhor ter discernimento nas coisas, não acreditar naquilo que a mídia está colocando, né. Eu hoje acompanho notícias, não acompanho pelos telejornais, porque eu sei que ali tem muita desinformação ali, né. Hoje eu procuro ter discernimento, né, acompanhar canais de irmãos, né, que tem esse, né, que estão ali realmente trazendo a palavra para nós ali diante do Senhor, né, e aí você vai exercitando o seu espírito também, né, e o Senhor vai te direcionando, né, graças ao Senhor, né. O Senhor hoje Ele está mostrando para nós, né, que a gente precisa ter esse desejo de fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, né, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.